Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal e este vídeo é um vídeo muito especial para mim, onde eu trago o meu relato de parto normal pelo SUS. Antes de começar, quem é novo por aqui, meu nome é Natália de Oliveira e eu sou a mamãe da Heloísa. E eu comecei a gravar toda a minha gestação e minha gravidez aqui no canal. Eu ia gravar um diário de gravidez, mas como eu comecei a gravar já quase no finalzinho da gestação, eu não gravei. Então, para começar, eu vou contar um pouquinho da história da minha gestação. Em maio do ano passado, de 2018, eu e meu marido decidimos que a gente queria ter um filho ou uma filha. Em junho, um mês depois de eu parar o ante, eu engravidei. Só que em julho, no começo de julho, no finalzinho de junho eu engravidei e no começo de julho eu tive um aborto espontâneo com 8 semanas de gestação. Então foi minha primeira perda antes da Heloísa. Foi muito doloroso pra gente, porque foi uma felicidade ter engravidado tão rápido, mas logo veio a notícia que eu tinha, logo veio a perda. E foi uma perda muito significante pra gente, porque foi muito rápido quando eu engravidei. E assim que a gente descobriu que eu tinha perdido, foi meio que um baque, mas a gente não desistiu. E a gente falou que a gente não ia desistir de tentar. Como também tinha sido recente que eu parei o ante, eu achei que foi por causa do anticoncepcional que eu tive o aborto espontâneo. Só que em dezembro de 2018 eu engravidei novamente e em janeiro eu tive a segunda perda, com mais ou menos umas 6 semanas de gestação. Foi muito doloroso também, só que foi 1000 vezes pior, porque a gente já estava tentando há bastante tempo, já ia fazer quase 9 meses tentando. Então foi a perda mais dolorosa pra gente, foi a segunda gestação. E aí a gente já tava achando também que eu tinha problema ou ele tinha problema, a gente ia buscar fazer tratamento e procurar ver, fazer todos os exames necessários para ver por que eu não tava conseguindo engravidar e por que tava ocorrendo as perdas. Só que em janeiro a gente decidiu fazer uma viagem, logo que eu tive o aborto espontâneo, a gente foi pra praia. E aí na praia eu pude descansar bem, esquecer um pouco de querer engravidar. E nessa perda, a médica pediu pra gente esperar 6 meses. E eu ia começar a tomar o anti de novo, porque teria que esperar 6 meses pro útero voltar ao normal, porque ele já estava preparando para uma gestação. Então ele tinha começado a se preparar, então teria que voltar ao normal para não ter uma infecção no útero, alguma coisa assim. Foi isso que a médica disse. Mas algo me dizia lá no fundo que eu não devia voltar com o anti. E assim foi, eu não voltei a tomar o anticoncepcional. Alguma coisa, uma intuição me dizia que eu não devia voltar. E eu estava certa. Acho que foi Deus lá no fundo falando comigo que eu não deveria voltar. E assim foi, eu não voltei. E em março de 2019 eu descobri a gestação da Heloísa, que é a nossa bênção que chegou. Foi uma felicidade, mas também foi meio que um desespero, porque como a gente tinha acabado de ter uma perda, a gente ficou meio assim com medo de ter outra perda novamente. Então, com 5 semanas mais ou menos de gestação, assim logo que eu descobri, como eu já estava tentando, logo quando atrasa, eu sempre já fazia o teste. E era batata. Igual quando às vezes que eu tava grávida atrasou, e eu atrasou 2, 3 dias, eu já fiz o teste e eu tava grávida. Então atrasou mais ou menos uns 5 dias e eu fiz o teste. Então com 5 semanas a gente já marcou a primeira consulta. Nessa primeira consulta eu já falei pro médico que eu tinha tido 2 abortos espontâneos antes. E ele já me recomendou passar no geral, no próprio hospital, na maternidade, no hospital aqui da minha cidade. E foi onde eu fiz o acompanhamento do meu pré-natal todinho. Logo com 5 semanas ele já me passou o uso do Utrogestan, que é um remédio para evitar o aborto.
Na verdade, é um remédio para deixar o colo do útero mais grosso, para evitar o aborto, que é que ele falou que ia ajudar a segurar o bebê. Eu fiz o uso desse remédio durante 6 meses da minha gestação, e eu acho que foi ele também que me ajudou a segurar a Heloísa, mas também foi Deus, porque eu acho que Deus foi presente em toda a minha gestação. Então, o que segurou a Heloísa foi o remédio e também a mão de Deus nas nossas vidas. Com 6 meses de gestação, eu descobri o diabetes gestacional. Na verdade, antes de engravidar, eu fazia dieta, eu fazia academia e eu tinha uma alimentação muito regrada, arroz integral, pão integral, tudo integral. E durante a gestação, eu extrapolei um pouco. Acho que meu organismo estava acostumado com aquilo de saudável e quando chegou na gestação, eu estava no arroz, feijão e carne e coisas um pouco gordurosas. Diabetes gestacional foi mais por causa do pão e do arroz integral. Pelo menos é isso que minha médica disse. Porque o carboidrato, ele em excesso pode dar o diabetes gestacional. E eu não tinha diabetes, mas ele pode dar o diabetes gestacional. Então fica um alerta com carboidrato, gente. Não abuse de carboidratos durante a gestação. Principalmente o arroz branco e o pão francês. E assim, com 6 meses que eu descobri o diabetes gestacional, foi outro baque pra gente, porque eu já tava tomando o Ultragestão para segurar, e com o diabetes gestacional, eu sabia que ela poderia vir prematuro, a bolsa romper antes, tem hipoglicemia depois do nascimento. Então, eu fiz de tudo para voltar a minha glicemia ao normal, com dieta. Graças a Deus eu não precisei do uso da insulina, mas com 7 meses e meio minha diabetes gestacional foi controlada graças ao controle na dieta, que eu voltei pro arroz integral, pão integral e outros alimentos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais explicadinho de como foi minha dieta para controlar o diabetes gestacional na gravidez. E de 122 que estava meu diabetes gestacional, abaixou para 88. Então, foi uma melhora drástica. Com 8 meses de gestação, eu comecei a sentir algumas cólicas e contrações com dor. Meu diabetes gestacional já estava controlado, mas eu estava com contrações com dor, que já poderia ser o início de trabalho de parto. Na minha consulta de 34, 33 semanas mais ou menos, eu fui no médico, o médico falou que meu colo estava um pouco aberto. Então, o que ele recomendou? O repouso. Na verdade, eu fiz o repouso até os 6 meses e o uso do Ultragestan até os 6 meses. E com 33, 34 semanas, eu tive que voltar para o repouso. Ele falou de cama, só para levantar, só para ir ao banheiro. E assim foi feito, para que ela não viesse prematura, já que o colo estava meio aberto. Porque eu parei de usar o Ultragestan com 6 meses, então com 7 meses eu comecei a fazer um pouco mais de esforço. Comecei a andar, fui atrás de comprar as coisas do enxoval dela, e aí acho que isso acarretou o meu colo do útero abrir um pouco. Então, com 8 meses, né, 33, 34 semanas, eu fiz o repouso que o médico recomendou para que ela não viesse prematuro com 37, antes das 37 semanas. E graças a Deus o repouso deu certo, com a ajuda do meu marido, que ele me ajudou nas coisas aqui em casa. Eu fiz o repouso certinho. E assim passou a gestação, passou das 37 semanas. Quando chegou nas 37 semanas, eu achei que a Heloísa ia vir e a Heloísa não veio. E eu já comecei a ficar meio que preocupada, porque eu não queria que chegasse até as 41 semanas para fazer a internação. Não queria que fosse induzido o meu parto, queria que fosse um parto normal, natural, o mais natural possível. Esse era o meu objetivo de gestação, ter um parto normal e mais natural possível. Então, quando chegou nas 37 semanas, aí foi passando 38, aí quando chegou nas 39, eu já fiquei um pouco desesperada, porque eu fui na consulta e o colo do útero tinha fechado novamente. Eu não sei se ele estava realmente aberto
porque eu passo em 2 médicos, então um falou que estava aberto e o outro estava falando que estava fechado. Então, se estava fechado, eu fiquei um pouco preocupada, mas com 39 semanas a médica que me passava comigo me recomendou fazer caminhada, dançar e fazer exercícios. E eu fui fazendo agachamento nas 39 semanas. Assim que chegou nas 39 semanas, eu fiz agachamento, dancei, fiz exercício e ficava no banho quente por mais de meia hora para ver se o útero dilatava um pouco ou para ver se o útero ia dilatando, porque eu já estava com 39 semanas e eu estava querendo muito que ela viesse de parto normal. Com 39 semanas e 5 dias foi a minha última consulta de pré-natal e o colo do útero ainda continuava fechado. Nessa consulta, o médico já falou para mim que se chegasse nas 40 semanas eu devia ir no hospital para fazer o acompanhamento do cardiotoco e provavelmente nas 41 seria internada para fazer a indução de parto. Mas graças a Deus, com 39 semanas e 5 dias era uma sexta-feira e no sábado, por incrível que pareça, eu acordei e era umas 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã. E eu fui no banheiro. Assim que eu deitei, começou uma cólica. É uma cólica, uma pontada na barriga. Eu não sei explicar pra vocês, mas é uma cólica na barriga. E aí começou a vir as contrações também, que vinham das costas, assim, puxando na frente. Eu deitei na cama e aí começou, vi que tava vindo de 5 em 5 minutos. Isso era umas 7 horas da manhã. Eu acordei meu marido logo na terceira dor, porque eu notei que era diferente essa dor. Era mais forte do que as que eu tinha tido anteriormente, quando me pediram o repouso. Então, eu já logo acordei meu marido e falei, eu tô com dor. E tá vindo de 5 em 5 minutos. Ele falou, sério? Eu falei, acho que ela vai nascer hoje, eu falei. E aí eu falei assim, se arruma, eu vou tomar um banho pra ver se ajuda as dores, se as dores vão passar ou se elas vão aumentar, porque o meu médico falou que era pra eu ir se tivesse de 5 em 5 minutos. E assim que eu tomei o banho, eu fiquei meia hora no chuveiro. Assim que eu tomei o banho, deu umas 7h30 da manhã, as dores começaram a vir mais forte. Tanto que vinha tão forte que eu comecei a agachar em casa de dor, porque vinha dor. E aí você só pensa em agachar, porque é mais cômodo e também a dor vem menos. Então, e eu fui tentar tomar um café da manhã, não conseguia tomar café porque as dores estavam já de 5 em 5 minutos. Então, aí quando deu umas 8, 8h30 mais ou menos, a gente foi pra maternidade. Chegando na maternidade, eram umas 9 horas da manhã. E eu fui atendida umas 9h20. Logo no primeiro atendimento, a gente chegou lá, eu peguei e passei pela triagem. A enfermeira foi super grossa, porque eu tava com dor, meu marido quis responder meu nome, as coisas, e ela já falou, não, tô falando com ela, não é com o senhor, não sei o quê. Ela provavelmente tava muito mal-humorada aquele dia, mas eu pacientemente respondi as perguntas dela, mas a minha vontade era de dar uma patada nela, mas eu não dei. Fui paciente e respondi ela, porque em auxiliar assim, se você não trata as pessoas com educação, elas também não vão te tratar com educação. Pelo menos é assim, fazem pra provocar mesmo. Então eu tentei manter calma e tentava tratar ela com educação. Respondi as perguntas, falei que tava com dor de 5 em 5 minutos, e aí ela me mandou aguardar. Eu aguardei lá fora. Quando foi umas 9h30, já me chamaram lá pra dentro e eu fiz o exame do cardiotoco. Uns 20 minutos eu fiz o exame do cardiotoco, os batimentos dela tava tudo ok. E aí me mandaram pra sala da médica obstetra da maternidade. Assim que ela fez o toque, eu já tava com 2 centímetros de dilatação. Só que ela falou que não poderia internar, né? Que eles só internam com 4 centímetros. Então ela falou pra eu aguardar e que ela ia aguardar.
e depois ela ia me chamar para fazer uma reavaliação para ver se eu estava dilatando mais e se eu estava realmente em trabalho de parto. Então, eu mostrei no vídeo anterior, aqui no Stories, que eu fiquei caminhando das 9h30, 9h40 da manhã, mais ou menos, até meio-dia. Meio-dia e meia, meio-dia. Então, eu fiquei caminhando na maternidade para dilatar mais. E assim que eles me chamaram, era umas meio-dia e meia, me chamaram lá dentro. E aí a doutora fez o exame de toque de novo. É muito desconfortável, tá, gente? Já falo que dói muito. E eu já tava com 5 dedos de dilatação. Então ela me encaminhou para fazer a internação, para vestir aquela roupa bonita que vocês viram. Me encaminhou para fazer a internação e me passou também um antibiótico, porque eu fiz o teste do cotonete e deu positivo, então eu teria que tomar o antibiótico a cada 4 horas, porque se minha bolsa rompesse e o trabalho de parto viesse rápido, eu já estaria com antibiótico na veia. Então eu tomei o antibiótico e ela fez a minha internação e no exame de toque, gente, ela disse assim que a neném era cabeluda. Logo eu já tava com 5 dedos e ela falou que a neném era super cabeludinha. E ela também avaliou meu líquido tava super bem. E eu já tava morrendo de dor, muita dor mesmo. Eu já estava com muita dor nesse momento, com 5 dedos. Mas eu tentei manter a calma o máximo possível, porque eu sei que depois dos 7 dedos a dor ia vir 1000 vezes pior. Então, depois que ela me fez a minha internação, eu vesti aquela roupa, a gente foi para a sala de parto. Lá, a sala de parto só ficou eu e meu marido, e lá ela pediu para eu continuar andando, caminhando, para evoluir mais o trabalho de parto. E o meu parto, ele não seria induzido, seria o mais natural possível, que foi o que eu pedi para a médica, e a médica que eu peguei foi muito boazinha, ela não quis fazer a indução, fez a condução do parto normal, do jeito que eu pedi, até o momento que eu vou falar pra vocês. Então, fiquei andando, caminhando, e aí umas 3 horas da tarde, eles vieram fazer o toque novamente, e eu tava com 5 dedos ainda. Então, eu fiquei das 12h30, que foi a hora que ela fez o toque, até umas 3 horas da tarde ainda com 5 dedos, não estava evoluindo. Mas eu continuei caminhando o máximo que eu pudesse, agachando, fazendo os exercícios para ver se dilatava. E eu só pedi a Deus para dilatar. Isso foi uma coisa que eu pedi desde que eu cheguei na maternidade, para ir o mais rápido possível, porque eu queria que a dor acabasse o mais rápido possível. Então eu pedi muito a Deus para que dilatasse o mais rápido possível. E eu estava sempre pedindo, meu marido também. Ele me ajudando também, me segurava minhas mãos para eu poder agachar, né, com aquela barrigona que eu tava. Ele a todo momento estava do meu lado, como vocês viram no vídeo. E com umas 6 horas, 6h30 da tarde, eu cheguei a 7 dedos de dilatação. E a dor começou a ficar insuportável. Eles mandaram a janta. Meu marido foi jantar e eu tentei jantar, mas eu não consegui, porque a dor estava muito insuportável. Já estava vindo 3 minutos. De 3 em 3 minutos a dor. E aí foi aonde começou a dor mesmo, a dor pegar. Eu falei que eu não ia gritar, mas eu comecei a gritar, a espernear de dor, porque a dor estava muito forte, com 7 dedos já. E quando deu umas 8 horas da tarde, a enfermeira obstetra veio fazer o toque novamente e eu continuava com 7 dedos de dilatação. E como eu já estava muito tempo em trabalho de parto, ela recomendou a ocitocina, porque a contração, a gente fez os exames de cardiotoco, 8 horas da noite,
E as contrações, elas estavam vindo de 3 em 3, só que tinha vez que ela estava vindo de 5 em 5, então ela não estava regulada. E aí ela passou a ocitocina. E depois que ela passou a ocitocina, começou a pegar cada vez mais a dor em mim. E eu comecei a espernear, a gritar. E eu apertava meu marido. Eu lembro que eu deitava na cama assim, ó. Assim, assim mais ou menos. Porque tava com muita dor e não tinha mais posição para ficar. Não tinha mais, eu não conseguia mais andar, não conseguia mais agachar. A dor já tava insuportável, insuportável mesmo. E aí a enfermeira passou ocitocina e logo depois ela falou: eu volto daqui 1 hora para ver se você evoluiu alguma coisa. E mesmo com a ocitocina, a minha dilatação não saía dos 7 centímetros. E aí ela falou que a gente teria que começar a fazer os exercícios. Nesse meio tempo, minha mãe foi lá me ver, que ela estava preocupada. Ela podia me visitar até as 10 horas da noite, então ela foi lá me ver. E ela falou que eu já estava há muito tempo em trabalho de parto, mas um trabalho de parto normal, né, que eu saiba, é até 14 horas, depois do trabalho ativo. Ativo começa de 4 centímetros pra frente, então ainda não tinha dado as 14 horas. E ela estava muito preocupada. Só que a enfermeira chegou lá e aí na hora dos exercícios mandou ela ir embora. Ela ficou muito brava, mas era necessário para que eu me concentrasse no parto o máximo possível, porque a gente queria que ela nascesse mais rápido possível para não passar do tempo, né? Só que nesse meio tempo, assim que a enfermeira pediu para minha mãe ir embora, a gente fez um exame de toque novamente, né, que eu falei para vocês, que a gente ia começar os exercícios e eu tava com 7 dedos, e ela pediu para eu, falou se eu queria fazer o tal do cavalinho, que é um banquinho assim, que você fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pro bebê encaixar direitinho. Que ela não, eu tava com 7 dedos, mas ela não tava encaixada, ela tava muito alta. Então, isso foi o que demorou mais pra ela descer. E acho que dilatar tudo foi por causa disso, porque ela tava alta. A médica falou que ela tava muito alta. Então, só que eu não quis fazer o cavalinho nesse momento, preferi tomar um banho de água quente. Eu fiquei mais ou menos 1 hora no banho de água quente, das 9h40 da noite até mais ou menos umas 10h30, mais ou menos, no banho quente, porque foi até onde eu aguentei. Eu fiquei mais ou menos até onde eu aguentei no banho quente. Eu saí, ela voltou, fez o exame de toque e eu não tinha saído dos 7 centímetros. Meu marido já estava começando a ficar desesperado e eu também, porque não estava evoluindo mais. A gente parou no 7 e eu comecei a gritar e ficar nervosa, já não estava conseguindo respirar mais. E aí ela veio fazer o exame do cardiotoco. Nesse exame do cardiotoco, o meu coração estava acelerado e o da bebê, porque eu já estava desesperada, não conseguia mais respirar para vir a contração. E como estava acelerado, eles já começaram a ficar meio que preocupados e eu também. E eu estava esperneando de dor e muita dor mesmo. Eu não sei como explicar a dor do parto, mas é uma dor, assim, é uma agonia, não tem mesmo como explicar, cada mulher é de um jeito, mas a dor é muito, muito forte. Aí quando eu vi que não estava evoluindo, eu pedi analgesia. Ela falou que poderia dar analgesia só com 9. Só que como os batimentos estavam acelerados, ela quis dar analgesia para eu poder respirar um pouco melhor e mandar oxigênio para bebê, como o meu coração e o dela estava acelerado. E graças a Deus o médico aceitou e me passou analgesia. Eu falei que eu não queria um parto com intervenções médicas, mas quando eu vi que era necessário, que poderia ajudar a minha bebê respirar melhor, eu respirar melhor e não acontecer nada de grave com a gente, eu preferi
optar pela analgesia. E eu espero que vocês entendam que foi uma opção minha. Eu quis o melhor para minha filha e para mim, que eu vi que ia ser melhor naquele momento. Então, logo que eu tomei a analgesia, eu tive que ficar naquela posição assim, e a dor vinha e eu não conseguia ficar, mas aí ela veio e aplicou. Meu marido segurando minhas mãos, eu apertando ele para tomar a analgesia o mais rápido possível, porque eu tava com muita dor e eu queria tomar logo só para passar aquela dor. Assim que eu tomei, ela me pediu para que eu deitasse na cama, só que eu não parasse de fazer força quando viesse a contração, que eu não parasse de fazer força quando viesse a contração para dilatar mais. E logo quando a analgesia começou a vir no corpo, minhas pernas começaram a formigar e eu já não estava sentindo mais minhas pernas. E aí eu comecei a fazer força. E por incrível que pareça, gente, eu vou falar a real pra vocês. Como você não sente que tá fazendo força, sem querer eu fiz o 2. Meu marido que viu, me ajudou a me limpar e tal. Ele não teve nada de nojo, só queria cuidar de mim e eu pedi a ajuda dele, ele me ajudou. E é isso, se você tiver com analgesia, você não vai sentir que você tá fazendo força. E você acabam fazendo, e as enfermeiras falaram que era normal. Assim, pra mim foi muito constrangedor ter feito isso, né, gente? Mas eu só pensava no nascimento da minha filha, não tava nem preocupada também com vergonha do que as pessoas iam pensar ou falar naquele momento. E quando deu meia-noite, a enfermeira veio avaliar meus batimentos, os dela tinham, graças a Deus, abaixado, graças à analgesia. E no exame de toque, eu cheguei aos 10 centímetros de dilatação, graças a Deus. Só que logo quando eu cheguei nos 10 centímetros dela fazer o exame de toque, a bolsa estourou. E a bolsa não tinha estourado, molhou tudo a cama, ficou aquele lambaceiro de água. Eu só ouvi o barulho, ploft, eu tava de lado, assim, eu falei, alguma coisa molhou aqui. Ah, lembrando que antes disso, de eu chegar, eu fiz também o exercício do cavalinho antes de chegar nos 10 centímetros. Só pra recapitular que eu fiz esse exercício, eu acho que foi também o que ajudou a chegar nos 10 centímetros. E eu só consegui fazer porque eu tava de analgesia, e aí a analgesia me ajudava a não sentir tanta dor. E a analgesia também já estava passando o efeito. Então, logo quando a analgesia passou o efeito, eu cheguei nos 10 e a bolsa rompeu, eles vieram com a ocitocina de novo, para as contrações voltarem mais forte e a gente começar o trabalho do expulsivo. E começou a pior parte, porque o expulsivo e com aquela ocitocina veio a dor tudo de novo. A analgesia tinha passado o efeito e a gente começou o trabalho de expulsivo. Então, quando começou o expulsivo, eu estava na posição de cócoras, que foi a posição que ela me recomendou. E ela me mandou segurar aqui, que eu até vou tentar deixar uma foto aqui, que foi onde eu comecei a fazer força para a Heloísa sair. Só que ela não descia, ela vinha e subia de novo, vinha e subia de novo. E aí eu fiquei mais ou menos 1 hora nessa posição fazendo força e muita dor. E eu apertava o Edson aqui do meu lado, apertava muito e nada da Heloísa vir. Passando 1 hora, eu falei que eu não aguentava mais, mas que eu queria mudar de posição. E eu mudei de posição e fiquei de 4 apoios na cama. E eu fiquei mais ou menos mais 1 hora fazendo força nessa posição e também nada da Heloísa. A Heloísa vinha, a médica sentia a cabecinha dela, tudo vindo, e nada da Heloísa vinha, nada. E eu não tava aguentando mais de dor. Eu queria descer da cama, já comecei a pedir cesárea, porque eu não tava aguentando mais de dor. Mas ela falou, força que você consegue, se você fazer mais 5 força, vem. E eu já tinha feito umas 40 força e a menina não vinha. E eu já tava aguentando mais, mas o que me segurou mesmo foi Deus. Porque eu só pedi a Deus
e orava para Deus para me dar forças. E aí a gente mudou de posição e foi para tipo um piniquinho no chão, eu não sei, eu vou tentar deixar a foto para vocês de como foi a posição que a gente foi. Com umas 2 horas da manhã a gente foi para essa posição, 2h30 da manhã mais ou menos, a gente foi para essa posição. E eu fiquei fazendo força, força, força. E aí a Heloísa vinha, subia de novo, vinha e subia de novo. E aí eu pedindo cesárea, pelo amor de Deus, não sei o que, e meu marido falando calma pra mim. E eu segurava ele tava mais ou menos aqui em mim. E eu segurava, apertava ele, falava, amor, eu não aguento mais, eu não aguento fazendo força há muito tempo. Então, a enfermeira chamou o médico. O médico entrou na sala, ele viu que eu tava fraca. Como eu não tinha jantado, na hora que veio a janta, 7 horas da manhã, eu tava fraca. E por mais que eu fazia força, eu não tava com aquela força total. Porque eu tava fraca, eu tava sem me alimentar, tava só à base de água. E aí o que ele pediu? Glicose. E aí as enfermeiras, tinha umas 5 enfermeiras mais ou menos na sala e o médico. A enfermeira obstetra, mais 4 enfermeiras e o médico. Aí o médico pediu pra enfermeira me dar glicose. Ela me deu glicose e também me deu, nesse tempo da expulsão, ela me deu um antibiótico de novo, porque já tinha passado o efeito do antibiótico que eu tomei aquela hora. Eu tomei umas 3 doses de antibiótico por causa do exame do cotonete. E aí eles me deram umas 3 doses de glicose. E na hora que o médico entrou, passou uns 10 minutos depois que eu tomei a glicose, veio uma vontade, mas uma vontade de fazer o 2 mesmo, veio a força mesmo. Porque apesar de eu dar analgesia ter passado, eu não tava sentindo que eu tava fazendo força no lugar certo. Ainda tava com um pouco do efeito da analgesia. E a dor a analgesia passou completamente, aí veio aquela dor que veio atrás, gente. A dor, ela vem atrás. Veio uma vontade de fazer o 2, vontade de fazer força atrás. E aí foi quando eu comecei a fazer a força. E eu fiz mais 5 forças e a Heloísa nasceu. E eu acho que o médico ajudou muito, porque ele mandou dar aquela glicose, foi o que me deu mais força para fazer a Heloísa nascer. E eu lembro que eles colocaram a Heloísa aqui. Foi muito emocionante, mas eu tava com tanta dor que sabe quando você não consegue chorar? Eu não conseguia chorar porque eu tava tanto tempo tão exausta. E eu e meu marido, a gente pedia a Deus, ele chorou na hora do parto. Foi muito emocionante porque foi quase 22 horas em trabalho de parto. E foi mais de 14 horas de trabalho ativo, de trabalho de parto. Então, foi muito emocionante. Eu tava desde as 7h30 da manhã do sábado tentando ter a Heloísa. E a Heloísa nasceu às 3h52 da manhã, pesando 3,180 kg e com 50 centímetros. Ela nasceu com a cabecinha um pouco inchada devido à força que eu fazia no parto. Mas o médico falou que ia passar durante uma semana, graças a Deus passou. Ela também nasceu engoliu um pouco de líquido por ter passado do tempo. Fizeram lavagem nela, isso me disseram depois, quando eu já estava saindo da maternidade, eu nem sabia que eles tinham feito lavagem nela. Mas graças a Deus, Deus colocou a mão e hoje a gente tá com nossa bênção aqui. Ela tá dormindo, foi assim que eu consegui trazer o relato de parto. Depois do parto, eu tive laceração, não foi feito episiotomia, né, que fala. E eu tive laceração, levei 4 pontos. Então foi corte assim, foi ela que me cortou, porque ela nasceu um pouco grande, né, gente? Mas a minha recuperação do parto tá sendo maravilhosa. E mais pra frente eu trago um pouco do relato do puerpério, se vocês quiserem, aqui no canal. Aí vocês deixam nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco grande esse vídeo. E olha que eu tentei resumir, porque foi muito tempo de trabalho de parto. Teve muitas coisas
que aconteceu. Eu tentei resumir ao máximo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o meu relato de parto normal pelo SUS. Graças a Deus eu peguei médicos e enfermeiros muito competentes. Apesar de ter passado um pouco da hora, eles souberam o que fazer na hora certa. E meu marido também, que me ajudou, estava do meu lado, ele assistiu o parto todinho. Foi muito, muito emocionante. Vai ser uma coisa que vai ficar assim guardado pra gente, assim, uma lembrança que assim não tem como esquecer, porque foi, sei lá, só sei que foi Deus que pegou nas nossas mãos e deu força pra gente, porque foi muito complicado. Eu sofri muito depois, assim, olhando pra ela, assim, eu só penso em chorar, porque eu queria muito que ela estivesse nos nossos braços, e hoje ter ela com a gente é a melhor coisa que pode ter acontecido nas nossas vidas. Foi 10 meses como tentante, e a gravidez também foi uma gravidez muito difícil, uma gestação cheia de riscos, e hoje a gente ter ela com a gente é a melhor coisa que pode ter acontecido pra gente. Ela é o nosso milagre, ela é o nosso milagre. Heloísa, para quem não sabe, significa saudável. Graças a Deus ela é bem saudável. Os exames dela sempre tá tudo certinho. E ela é o sol das nossas vidas. Realmente é o amor das nossas vidas. E agora a gente sabe o que é amar mesmo, assim, sabe? Porque eu só olho para ela e vejo como eu amo tanto ela. E eu espero que um dia ela assista um pouco desse relato de parto. E vai ficar aqui guardado no canal para um dia ela assistir. E é isso, gente. Foi muitos acontecimentos. Não teve como falar tudo. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Se inscreve no canal e compartilha o vídeo, porque assim a gente cresce. Estamos quase batendo os 2.000 inscritos aqui no canal. Não sei se quando eu lançar esse vídeo já vai ter batido, mas eu espero que a gente consiga muito mais. E eu vou estar sempre gravando essa parte de maternidade para vocês, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.